ouvindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam um espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho, intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalavam-se ao lado dele, em torno de mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-os ao testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que levara até ali. Agora, disse com autoridade e sem hesitação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaboração nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões de mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparavam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grandes movimentos de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e as realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões indivisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso curso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsimam a influência, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para outro. Espera aí que eu me perdi. De um dia para outro. Rigorosamente redimidos a golpe instantâneo da vontade sem realização metódica. No campo de nosso conhecimento da vida,
não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificantes. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes de núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desaventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando inferno para si mesmo. É interessante essa parte, né? De que há homens infernais criando inferno para si mesmo, e às vezes esse inferno se propaga, né, para tantos outros que estão ao redor. Não podemos, porém, perder tempo. Pode falar, quem ia falar? Não, pode continuar. Oi? Pode continuar, tá bom. Eu queria falar aqui que ele fala que toda religião lá atrás, toda expressão religiosa é sagrada. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Depois ele fala, mas tudo está em evolução, né? Todos os processos, todas as igrejas, todas as crenças. O que eu vejo é que tem que haver mais comunhão entre todos, né? Como a ciência com a espiritualidade. Né? Não pode, tudo tem que estar em comunhão. É isso que eu vejo. E a gente vai amadurecendo através disso, né? E se você não consegue, você vai criando esse inferno dentro de si mesmo, que ao invés de se juntar, elas se contradizem. Aí vai criando um embate infernal. Mas é isso aí. Vamos continuar. Já existe até um movimento de unificação, para que seja o amor que seja propagado. Sim. Até mesmo o Divaldo, ele participa de algumas reuniões com outros, digamos... outras crenças. Com outras crenças, exato, com outros religiosos, na verdade, de proeminência, para que esse movimento seja unificado. Mas, assim, é um processo que vai ser bastante lento. Sim, mas já existe razão, né? um caminho para isso, né? Não podemos, porém, perder tempo. Vamos lá. Vamos lá. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprime o sofrimento do corpo, multiplicam-se aflições das almas. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar.
mas a estatística de crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além do que foram reconhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres de sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invade os lares humanos. Não existe em país algum preparo espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhes constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades de cima, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si próprio, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados, que se agarraram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios eternos. Engraçado porque esse texto, ele deve ser da década de 50, talvez, né? E é um texto bem antigo do Chico. E é tão atual, né, ainda. A rigor, também nós compreendemos que o serviço da comunicação no mundo deveria realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior ou inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja Romana, pelo ato de fé exclusivamente pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante, por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas, não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral dos problemas. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem, tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, o serviço do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo geral de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco? Veio a extensão do que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se aos criminosos. Doentes associam-se doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados a retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor.
A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tomou voz mais alta. Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Nos outros ministérios, a designação de trabalhadores define, com precisão, todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexprimível espanto. Advertências profundas. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob de sagrada inspiração, fazem-se ouvir gritos comovedores de... Espera aí que eu estou lendo de forma errada. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo sob sagrada inspiração, fazem-se ouvir gritos comovedores de sofrimento. Necessito de servidores que desejem integrar-se na evangélica da renúncia. Desde as primeiras tantas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas de trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançam resultados parciais nas tarefas a desenvolver. Mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, debalde, movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios de mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que lembram da realidade eterna, no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores, nos fluidos da carne, amedrontam-se, por sua vez, diante de atritos humanos, e se recolhem indevidamente na concepção que lhe é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificantes, e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que criaturas fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os humanos, como homens, para ajudá-los na vida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acrescentou, depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas dos outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que não são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem intenso campo de atividade para o testemunho. Cesse, para nós outros, a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é a única grande oficina de trabalho redentor.
Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abandonados aqui por generosos benfeitores que buscam auxiliar-vos, conduído de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida, ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado. Agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios seriais ao lado da família. Voltastes à tirania doméstica. E, sob interesse da vida eterna, sobrepusestes às sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Deteste-vos. Na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferíveis à inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para o uso próprio. Vamos conversar um pouquinho aqui, porque senão nós vamos passar ali, né? Gente, quanta oportunidade a gente tem, né? E quanto trabalho a espiritualidade tem para nos colocar no caminho do servir. É um negócio tão... Alguém fala, cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Gente, que oportunidade a gente tem aqui, o que a gente está fazendo com essa oportunidade, né? Mas como a gente é fácil escorregar, como é fácil desviar do caminho. Nossa, essa leitura se mexe muito comigo, assim, porque, como diz o meu pai, já virei o cara da Boa Esperança, né? A gente olha para trás, assim, o que eu fiz, né, para a humanidade? A gente luta tanto para a gente ser melhor, para a gente ser melhor e ganhar mais, ter melhores resultados, ser respeitado pela sociedade. E a gente vai deixando esse lado espiritual meio de lado, né? Eu deixei. Graças a Deus eu estou retomando. Vocês são a minha oportunidade de trabalho, de retomar a consciência. E essa leitura é fantástica para isso. E esse uma leitura... é justamente esse, né? É uma leitura muito engrandecedora. Ele fala muito aqui com relação aos médiuns, né, à mediunidade e aos doutrinadores que vêm a serviço e se perdem, mas, na verdade, o que ele fala é para todos nós que estamos aqui, que muitas vezes vamos nos perdendo em outros propósitos, não os mais elevados, né, não os mais espiritualizados, mas estamos todos numa escola, e todos com... Aqui, desse grupo, tem uma força, uma união, que tenta, está sempre tentando seguir o caminho da luz. Não existe tarde para isso. Eu acho que é sempre muito importante você tomar a consciência de que estamos num trabalho coletivo, de que a gente precisa estar cada vez mais redimido de
de outros propósitos que não sejam a elevação espiritual.